Pois é, a diferença de uma litose que a gente chama de fisiológica, que ela é passageira, ela é temporária, né? E causada, às vezes, por uma má higiene. Às vezes você dormiu, não higienizou bem, no outro dia você está com essa litose, mas aí você higieniza, melhora. Ou você comeu algum alimento que muda o seu hálito, e isso é temporário, isso é passageiro. Isso é chamado de uma litose fisiológica. Né? Faz parte do nosso dia a dia. Ela se torna patológica quando ela se torna constante, muito frequente, né? E essa frequência, para quem tem a litose, às vezes passa a não ser mais tão perceptível, porque o odor já faz parte, né? Você não consegue perceber essa diferença. E aí, dizer assim, às vezes o esposo, né? A esposa, o filho, às vezes não tem coragem de falar. Não sei o motivo pelo qual não fala. Mas deve falar, né? Porque essa pessoa mais íntima é quem vai poder despertar para esse processo que está virando patológico, porque está ficando constante. E isso precisa de uma investigação. Porque é bom a gente lembrar, gente, que a litose, esse odor desagradável, né? Ele não é, na verdade, uma doença em si. Ele é um sinal, um sintoma de algo que está alterado, né? E que precisa ser investigado. E é esse o tema principal que a gente tem que esclarecer aqui. O que está por trás desse sinal? Então, já aproveita e responde, por favor. Se é um processo patológico, ou seja, a gente não tem que estar com mau hálito constantemente, né? Então, se está constante, é porque tem alguma coisa por trás, né? Bom, em torno de 80% a 90% das causas são da própria boca. É um problema dentro da própria boca. E nesse caso, então, eu já procuro um dentista. Eu estou com um problema frequente, nesse caso que a Mariela citou, por exemplo, que tem pessoas que elas chegam, elas almoçam, elas escovam o dente e vão embora com mau hálito. E no outro dia, a mesma coisa, e a mesma coisa. O primeiro profissional é o dentista. O primeiro profissional é o dentista, porque em torno de 80% a 90% do problema está na boca. E qual é o problema mais comum na boca que vai gerar essa litose? Doença periodontal, que são as gengivites, as periodontites, ou seja, problema associado com a gengiva. E a doença que é mais comum em todo mundo, que é a doença cárie. Então, esses dois problemas são facilmente diagnosticados por dentistas. Não precisa ser especialista, generalista consegue diagnosticar uma doença periodontal, uma doença cárie. Então, se você for nesse profissional, talvez 90% dos casos vai ser resolvido. Nem sabia que cárie dava bafo. Dá bafo. Por quê? Porque a cárie é uma cavitação dentária. Ela faz uma cavitação, né? Exatamente. E ali, nessa cavitação, retém o quê? Alimento e bactéria. E a halitose é o resultado dessa liberação de substâncias voláteis, né? Decorrentes da degradação desse alimento por bactérias, micro-organismos que estão na boca. Então tá, a gente falou de 80% a 90%. 90%. E aí, não resolvido por esse dentista, né, diagnosticando o problema na cavidade oral, entre 10% e 15% nós temos outros problemas fora da cavidade oral. E quando a gente fala fora da cavidade oral, pode estar associado a outros órgãos,